A sexta-feira chegou e mais um Você Saúde está no ar. Eu aproveito para convidar você a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O tema do programa de hoje é otite. Esse período do verão, muitas pessoas, em especial as crianças, sofrem com a otite. Os banhos de cachoeira, de mar, de piscina podem ocasionar essa inflamação no ouvido. Então, por isso, hoje nós vamos conversar com o otorrinolaringologista, Dr. Hércio Nakano. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. De novo, estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui, tá? Doutor, vamos começar explicando, então, o que é a otite? Bom, otite, como o próprio nome diz, né, significa it, né, inflamação. Então, inflamação do ouvido, né? Então, alguns fatores aumentam a chance de inflamar, como você falou. Nessa época do ano, o consultório de um otorrino fica lotado de otite, porque as pessoas ficam muito mais tempo na praia, muito mais tempo na piscina, vai em rio, vai em cachoeira, né? E em todos esses lugares tem o fator que mais causa a otite, que é a água, né? Na verdade, assim, o fungo, a bactéria, o vírus que pode causar a otite, ela convive com a gente dentro do ouvido. Então, dificilmente você pega a otite da bactéria que estava lá na água. Isso seria muito mais difícil, porque é um fator nosso, de nossa proteção, ter essa bactéria, ou esse vírus, ou esse fungo no ouvido. O que acontece é que a gente fornece condições de que haja um desequilíbrio e aí ocorra a infecção. A condição que provoca esse desequilíbrio é a umidade. Então, o ouvido é um lugar quentinho, que tem matéria orgânica, que é a descamação da pele e a produção da cera. E se você fornece calor, então por isso que é mais no verão, calor e umidade, que é da água, do rio, da praia, ocorre um desequilíbrio nesse ambiente onde tem fungo, vírus e bactérias. E se produzir muito fungo, vai dar uma otite por fungo. Se produzir muita bactéria, vai dar uma otite por bactéria. Doutor, tem algumas pessoas que são mais propensas à otite, que elas adquirem com mais facilidade, digamos assim? Com certeza, com certeza. Então você vê que a gente vê que tem crianças que ficam o dia inteiro na água, surfista que fica o dia inteiro na água, e se você perguntar para ele, nunca teve. Eu mesmo não lembro de ter tido otite na vida, não lembro. E sempre aqui na praia e tal. Então isso depende muito da imunidade de cada um. E tem aquela pessoa que fala, não, mas se entrar água no chuveiro, infecciona o meu ouvido. Se eu ficar muito tempo na piscina, infecciona o ouvido. Então, algumas pessoas, por exemplo, você vê no grupo de amigos do seu filho, do seu filho fica infeccionando e tá todo mundo lá, todo mundo passa o dia inteiro, todo mundo junto faz as mesmas coisas e de um sempre infecciona e do outro nunca infecciona. Então isso realmente depende da imunidade de cada um. Quem tem essa facilidade da otite, por exemplo, o som muito alto também pode causar essa inflamação, doutor? O som muito alto causa outro tipo de inflamação no ouvido. Causa uma inflamação no nervo, né? No nervo auditivo. Então eu sempre falo para os meus filhos e para os meus pacientes, como hoje muita gente usa fone de ouvido, sempre lembrar de nunca passar da metade do volume e sempre evitar de passar de mais de 1 hora. Então se você usa ele até a metade do volume e não deixa passar de 1 hora de uso contínuo do fone, você vai estar bem mais seguro. Quando estiver chegando perto desse tempo, o certo é você parar um pouco, deixar o seu ouvido descansar e depois você escuta mais. Deixar o som ligado lá só pelo som pode machucar o seu ouvido. E esse tipo de problema, na maioria das vezes, não tem volta não. As alergias também influenciam na otite?
A alergia é um tipo de inflamação. Então a otite também pode ser por alergia. Seria mais comum como uma dermatite, uma alergia de pele no canal do ouvido. Doutor, quais são os sintomas mais comuns da otite, tanto em crianças quanto em adultos? O sintoma mais comum que traz no consultório é estar doendo, porque pequenos sintomas, diminuição leve da audição, uma coceira no ouvido, um pouquinho, se você sentir o ouvido úmido, muitas vezes acaba não trazendo no consultório e o paciente acaba esperando para ver se vai passar ou não. Agora a dor não. Então normalmente o que traz o paciente no consultório é porque o ouvido é muito sensível. E o ouvido dói, e dói bastante, então a pessoa não aguenta de dor. Então, normalmente, o que traz no consultório, o sintoma principal é a otalgia, a dor no ouvido. Os exames, como que é o diagnóstico para otite? O ouvido, ele é uma cavidade muito pequena, né? Tem em torno aí de 5 milímetros, 6, 7 milímetros, varia de pessoa para pessoa. Como é um lugar fechado, escuro, é muito difícil de quem não é médico conseguir avaliar. E mesmo o médico, se não for especialista, também não é tão fácil. Porque eu mesmo, quando vou no hospital, não estou no meu consultório e tenho que analisar o ouvido com aquele otoscópio mais comum que tem em todo hospital, é muito difícil, porque é muito pequeno. Você querer avaliar algo que tem 5 milímetros. Então uma perfuração ou um corpo estranho, que tamanho que vai ter? Vai ser muito pequeno. Em um lugar escuro, tão pequeno, é difícil. No consultório é diferente, porque a gente tem uma câmera. Essa câmera é colocada aqui no ouvido e o ouvido é muito ampliado, 20 vezes ampliado. Então você enxerga as ranhuras do tímpano, você enxerga uma perfuração que você não veria, você enxerga corpos estranhos. Por exemplo, outro dia veio um paciente e tinha ácaro andando no ouvido. Então a paciente foi várias vezes no pronto-socorro, tomou vários antibióticos e não melhorava. E aí quando você coloca na câmera, você vê uns pontinhos andando, por isso que não melhora, né? Então assim, examinar o ouvido corretamente, com cuidado, com muito detalhe, acho que só no consultório do especialista mesmo, porque é colocado na câmera. Quais são as opções de tratamento para otite hoje? Então depende da causa. Então se a otite é uma dermatite alérgica, porque a pessoa tem alergia e tem alergia no canal do ouvido e por isso aquilo fica coçando, doendo e escorrendo, o tratamento é tratar a alergia, né? Então pode ser tanto por medicamento sistêmico, por via oral, como tópico, por gotinhas de pingar no ouvido. Se a causa da otite é viral, aí são mais sintomáticos, você vai aliviar os sintomas. Se a causa da otite é bacteriana, aí normalmente é antibiótico. O antibiótico pode ser também por via oral ou tópico, de pingar no ouvido. Se a otite for fúngica, aí o tratamento são antifúngicos, né? Em todos esses casos, você tem que pensar a otite igual, porque é um órgão do sentido, então que nem o olho. É difícil o médico que não é especialista tratar inflamações do olho. Algumas coisas gerais você vai conseguir, mas muitas vezes não vai. Por quê? Porque o especialista, quando chega no consultório, você coloca na câmera, você vai fazer uma asepsia, uma limpeza, né? Uma antisepsia do local. Você vai tirar secreções, restos de pele, restos de cera, secreção, que aquilo fica ali dentro apodrecendo. E por isso que toma antibiótico, sara e depois volta, toma antibiótico, sara e depois volta, porque não tirou aquilo que está dentro do ouvido apodrecendo e causando a infecção. Então, nesses casos, vai no especialista, o especialista vai limpar, vai passar um antisséptico, vai passar um antibiótico no local, que nem tratar uma ferida. Se você não faz o curativo, a limpeza da ferida, é difícil ela fechar, vai demorar muito mais, né? Então, o tratamento envolve tudo isso.
Quais as medidas preventivas para poder evitar a otite? Então, o que eu tenho falado bastante porque assim, o que muito vem no consultório é essa otite da pessoa que fica muitas horas na água. Então, a pessoa que faz natação, que faz hidroginástica, que entra na piscina, na praia, menos de 1 hora, até tem inflamação, mas é bem mais difícil. O que a gente acaba vendo é aquela criança que passou o dia inteiro, dia, de tarde, de noite na piscina e aí infecciona. Então, nesses casos que é a otite externa, o que eu tenho orientado é, quando o pai vê que vai dar mais ou menos 1 hora que já está lá brincando, eu oriento a pedir para sair um pouquinho, secar bem o cabelo, secar a orelha bem delicadamente e brincar um pouco fora. Esperar estar bem seco. A hora que vê que o cabelo está bem seco, a orelha já secou bem, que ela já deu um tempo fora, aí pode entrar na água de novo. Então, não é que fazendo isso não vai infeccionar, mas vai diminuir bastante a chance de infeccionar. Agora, ela ficar 4, 5 horas na água, aí a chance é bem grande de ter inflamação de ouvido. Doutor, a otite ela pode afetar o desenvolvimento da linguagem nas crianças? Essa otite que a gente está falando agora, né, que é a otite que ocorre mais no verão, que o povo fica muito na praia, no rio, na cachoeira, essa otite que é externa, essa dificilmente afetaria a audição, porque dói muito e vai no médico e trata, e até passar a dor, até você resolver a infecção, ela vai buscar o tratamento e vai sarar. Então, como não pega o tímpano, não pega as estruturas internas do ouvido, dificilmente afetaria a audição, só se você tiver uma complicação maior que chegou no tímpano. A otite que realmente afeta a audição, a gente vê mais nos invernos. Lógico que agora no verão também tem, mas é uma porcentagem muito menor. Essa otite que pega a parte da orelha média, as estruturas do tímpano, da cadeia ossicular, essa otite pode afetar a audição se você não tratar. Principalmente um sinal de alerta muito grande é quando o ouvido começa a vazar, começa a sair secreção do ouvido. Porque aí tá pegando, aí tem um risco de ter aberto o tímpano e de estar pegando essas estruturas mais internas do ouvido, que a gente chama de orelha média. Aí sim você tem que agir rápido para que não fique nenhuma sequela como perda auditiva. Essa otite mais comum do verão, ela pode trazer riscos aos pacientes, algum tipo de agravamento? Olha, risco de complicação, principalmente, uma primeira coisa que o médico tem que perguntar é se tem diabetes. Então, risco de uma otite externa, ou seja, uma inflamação de pele, complicar, é principalmente em pacientes que têm uma imunidade mais comprometida, principalmente em quem tem diabetes. Então, a gente pede sempre para que mantenha o diabetes bem controlado, né? E é comum, nesses casos, precisar de antibióticos mais potentes ou de mais de um antibiótico. Então, mas assim, são casos raros, né? Na enorme maioria das vezes, são antibióticos comuns do dia a dia que se usa, os mais fracos já costuma resolver desde que faça o cuidado, né? Então, se a pessoa tem uma otite e fica molhando o ouvido, não para de ir na praia durante o tratamento, é muito difícil que sare. Então, durante o tratamento, não pode molhar nem na hora do banho. Eu já falo assim para o paciente, nem da água da chuva, nem do suor, nem do chuveiro, pode entrar no seu ouvido durante o tratamento. Para mulher que tem cabelo comprido, ou homem que tem cabelo comprido, também depois do banho, não pode ficar com o cabelo molhado aqui na frente, ó. E aconselho não deixar o cabelo molhado na frente do ouvido, mesmo quando não tem otite. Porque senão essa umidade fica entrando e te predispõe, aumenta a chance de você desenvolver algum tipo de otite. Tá certo, o Dr. Hércio Nakano continua aqui conversando com a gente. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta mudando de assunto, conversando com ele a respeito de corpos estranhos no nariz e também no ouvido. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta com Você Saúde. Hoje nós estamos conversando com o otorrinolaringologista Dr. Hércio Nakano. E agora, após o intervalo, a gente vai conversar com ele a respeito de corpos estranhos no ouvido e também no nariz. Doutor, é muito comum encontrar corpos estranhos nessas regiões? Quais são também os mais comuns assim que o senhor acompanha aqui no consultório? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que corpo estranho de ouvido, nariz e garganta é muito comum. Para mim é todos os dias. Então, isso muda, né? Porque como você acaba virando uma certa referência nisso, mesmo pacientes de outras cidades, de Ubatuba, de Caraguá, de São Sebastião, de Ilhabela, acaba vindo porque sabe que aqui a gente tem condições para isso. Como eu falei quando a gente estava conversando sobre otite, é difícil se você não é especialista, você olha o ouvido e não enxerga nada, porque é muito pequeno, é escuro lá dentro. Com o equipamento que um médico que não é especialista, ele não consegue ver direito, como eu também não consigo usando o mesmo equipamento. Quando vem para cá, a gente coloca numa câmera, então sai num telão. A câmera ela aumenta muito. Então, por exemplo, se você às vezes tem insetos, tem ácaros, tem lasca de plástico, de metal, que não dá para ver no otoscópio comum. Não dá para ver. E mesmo ontem, né, veio um corpo estranho, um paciente com dor de ouvido, e olha que você coloca uma câmera, tinha um pequeno mosquitinho dentro do ouvido. Aqueles mosquitinhos que você vê assim no sol, andando, aquele que quase você não consegue enxergar, só quando está na luz do sol que você vê, aquilo também entra no ouvido e fica lá apodrecendo dentro do ouvido. Então, é algo muito comum, é o meu dia a dia. Todos os dias eu tiro corpos estranhos de ouvido e isso faz muita diferença, porque como você já tem muita prática de fazer isso, você consegue fazer isso com o mínimo de dano, de risco de machucar mais o ouvido, o nariz ou a garganta do paciente, né? Então a gente já tem o instrumental próprio para isso. Então não dá para, se entrou um algodão no ouvido, você pode tentar tirar com uma pinça que tem no consultório do médico, você pode até conseguir, mas vai machucar. Existem pinças que são apropriadas para isso que você tira em 1 segundo, né? No nariz, então, você entrou, por exemplo, que entrou ontem, o menino enfiou um pedaço de sabonete azul dentro do nariz. O sabonete escorrega, você não consegue pegar. Feijão, milho, tá dentro do nariz. Por mais que o médico tente pegar com uma pinça, ele pode até conseguir, mas vai machucar tudo. E quando vem aqui, a gente tira em menos de 1 segundo, sem machucar, sem sangrar, sem nenhum tipo de laceração da mucosa, sem dor, né? O paciente faz sorrindo, porque dura 1 segundo, tirou, entendeu? Então, esses casos é melhor mandar para o especialista. Doutor, o principal sintoma de um corpo estranho, tanto no ouvido quanto no nariz, é a dor? Não. Ou tem outros sintomas também? O principal sintoma é você sentir algo se mexendo ou a presença do corpo estranho. Então, por exemplo, a pessoa estava comendo e sentiu que o espinho ficou preso na garganta. A pessoa estava andando na rua, outro dia eu estava jogando futebol, andando em movimento, senti o mosquito entrar dentro do meu ouvido. Na criança com corpo estranho de nariz, o principal sintoma que acaba trazendo, ou a própria criança fala, ou a mãe olhando para a criança consegue ver o corpo estranho, mas assim, muitas das vezes é porque a criança tem aquela secreção amarela e fétida de um lado só. É raro ter de um lado só se não for o corpo estranho. Então, toda criança que está saindo secreção, é uma secreção amarela, grossa, e é de um lado só, tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado, tem que olhar, ou né, com uma rinoscopia normal, ou com uma câmera com fibra óptica, olha lá dentro, se tem essa possibilidade de ter um corpo estranho de nariz.
Quais são os riscos de tentar remover o corpo estranho em casa? Então, o principal risco de tentar remover em casa ou num consultório que não seja de um especialista é você causar danos, né? Então você vai tentar remover o corpo estranho do ouvido e rompe o tímpano. Você vai tentar tirar o corpo estranho do nariz e provoca uma epistaxe. O nariz é muito vascularizado, sangra muito. E na garganta, bom, na garganta eu imagino que eles nem tentam porque é muito profundo, né? Mas também teria o risco de pegar alguma estrutura da garganta e causar uma laceração e depois isso virar infecção, abscesso, né? Como que é possível prevenir que as crianças, no caso, falando especificamente das crianças, introduzam objetos tanto no ouvido quanto no nariz? Aí depende muito da idade e de cada criança, né? Acho que o principal é conversar e avisar que aquilo é perigoso e que não pode, né, colocar no nariz, na garganta, não pode engolir. Mas dependendo da idade, não tem jeito. Dependendo da idade, por mais boa educação, isso não é culpa dos pais, por mais boa educação que você tenha dado, dependendo da idade, coloca mesmo. Coloca por curiosidade, para saber o que vai acontecer. Então, crianças muito pequenas têm que ficar longe de objetos que possam caber no ouvido, no nariz ou que possa ser engolido. Quando é encontrado um corpo estranho, tanto no nariz quanto no ouvido, o paciente precisa passar por algum tratamento, doutor? Olha, na enorme maioria das vezes é fácil de remover. Por isso que eu peço para que quem não é especialista não tentar. Porque aí você empurra para o fundo, aí fica difícil de resolver. Na enorme maioria das vezes é bem fácil. Você pode anestesiar o local com anestésico tópico. Eu gosto de lubrificar, de colocar um sabão de clorexidina, que é um antisséptico. Então você já está fazendo a antisepsia e deixou o negócio muito lubrificado. Põe algumas gotinhas e ele sai em um segundo porque está lubrificado, né? Sem lubrificar, o negócio acaba grudando ali. E aí quando você tira, pode rasgar e sangrar. Então acho que o primeiro passo é essa lubrificação com antisséptico, que aí você já, além de lubrificar, está matando bactérias, fungos, vírus do local, já protegendo de não ter uma infecção secundária ao processo, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, se esses corpos estranhos também podem causar uma otite, não essa que a gente estava falando do verão, mas outro tipo de inflamação no ouvido. Sim, sim. Acontece as duas coisas. Então, às vezes a pessoa tem um corpo estranho no ouvido, que pode ser a própria cera que está apodrecendo, que pode ser descamação de pele que está apodrecendo, que pode ser papel, feijão, alguma coisa que foi colocado e está lá apodrecendo. E também pode acontecer o contrário. Aliás, teve uma senhora que ela estava dormindo e sentiu o pernilongo entrar. Como era de madrugada, ela falou assim, agora deixa, né? No dia seguinte, ela não sentia mais nada. Então, ela não procurou mais ajuda. Com o passar do tempo, ela foi perdendo a audição desse ouvido. Quando ela veio aqui no consultório, já meses depois, dava para ver perfeitamente, tinha um pernilongo lá. O pernilongo estava morto e os fungos começaram a comer o pernilongo e pegaram o tímpano dela e ela perdeu a audição daquele ouvido. E aí não tem o que fazer mais. Voltar ao normal não vai voltar. Você tem que tratar essa infecção, tirar o corpo estranho, fazer antisepsia, entrar com medicação antifúngica, antibacteriano, mas voltar ao normal seria muito difícil. Então, ela já não sentia mais nada, estava escutando normal, ela só lembrou que entrou de madrugada. Então, assim, na dúvida, vem ver. Muita gente percebe que o mosquito entrou, está sentindo o mosquito andando no ouvido, e você põe na câmera e não tem nada, porque só de ter tido aquela sensação, fica na cabeça, né, da pessoa. Até ela ver que não tem nada, fica na cabeça. Barata também é comum, doutor? Já tirei várias vezes. Às vezes entrar barata menor, né? E teve um único caso que entrou a barata adulta, mas era um paciente que o buraco da orelha dele era enorme.
ele trabalhava aqui numa obra no condomínio aqui perto, no Tabatinga, e durante o trabalho ele sentiu o bicho cair no capacete e entrou. Aí ele veio para cá correndo, os próprios pacientes, todo mundo pediu para eu atender ele primeiro, porque ele veio desesperado. E aí quando a gente pôs aqui na câmera, eu perguntei para ele, você quer saber o que é, você não quer saber? E aí a barata estava viva, a hora que eu tentei tentar ela se mexer, eu falei, olha, primeira coisa eu vou matar, porque senão ela vai se debater aí dentro e pode estourar o seu tímpano. Então a primeira coisa, com a pinça eu já esmaguei o abdômen, ela para de se mexer. E aí a remoção é fácil, porque é grande. Na verdade, é mais difícil quando é pequeno, né? Aranha, uma vez fazendo curativo do menino, a mãe pediu, olha, dá uma olhada que eu tô sentindo uma coisa mexendo no meu ouvido. Então ela nem era paciente no dia. Colocou aqui, pôs na câmera, tinha uma aranha viva andando lá dentro do ouvido. É muita coisa então mesmo. E também tem o contrário. Então isso a gente tem que lembrar. Às vezes a pessoa tem uma infecção no ouvido, uma micose, uma otite, e fica com aquele líquidozinho saindo. Às vezes não está doendo, então a pessoa nem procura ajuda na hora. Só que aquilo atrai inseto. Então pode vir uma mosca por causa disso e colocar ovinho no ouvido. Aí depois vem aqui com 40, 50 larvas andando no ouvido. E também isso atrai o ácaro, né? Então uma vez teve uma paciente também que tratou várias vezes otite, nunca sarava. Não é esse caso que eu falei, é um outro. E aí olhando, pondo na câmera, eu vi a micose e eu falei, é só uma micose. Só que ficou olhando, de repente eu percebi pontinhos andando na micose, né? A micose era branca, provavelmente candidíase, e eu vi uns pontinhos andando, ampliando com a câmera, você via, é impossível de ver isso num otoscópio comum, só com a câmera. Você via os ácaros andando ali dentro. Então não era só tratar, você precisava remover essa infestação de ácaros que ela tinha no ouvido. Ali a principal fonte de ácaro provavelmente é o travesseiro, né? Então eu orientei a mãe a jogar fora o travesseiro. Doutor, no caso de higienização, tem muita gente que faz a lavagem nasal, tanto do nariz quanto higienização também do ouvido. Quais os cuidados que a pessoa precisa ter? Bom, então assim, no ouvido e no nariz, se você não tem nenhum sinal de infecção, de inflamação, se você não tem uma rinite, uma sinusite, se você não tem dor no ouvido, se não está saindo secreção do ouvido, o meu conselho é você não mexer. Não mexer. Nem no nariz, nem no olho, nem no ouvido. Se você acha que está normal, não existe nenhuma razão para você causar o problema. Então, se o seu nariz não está com rinite, não tem sinusite, não tem por que você ficar mexendo, nem ficar cutucando, nem ficar lavando. Não existe nenhuma razão para isso. O muco que está no seu nariz é a sua maior proteção, é o seu maior amigo. É no muco que estão os anticorpos que protegem o seu nariz. É a mesma coisa que você tomar muito banho e depois você não saber por que tem um monte de pelo encravado, infeccionando, que está aparecendo feridas, que aparece verrugas, né? Porque na verdade você está tirando o manto de proteção do seu corpo. Então se você lava muito o nariz, você tira o muco, que é o que protege o seu nariz. O ouvido, mesma coisa. Se você não está com uma infecção no ouvido, se você não tem um problema no ouvido, não tem por que você cutucar o seu ouvido. Na verdade, assim, o que a gente vê de bastante complicação são pessoas que têm o hábito de cutucar o ouvido, com o dedo, com unha ou com o cotonete, né? Então, eu até gosto de mostrar para os meus pacientes, eu deixo uma caixinha só para mostrar que na própria caixinha do cotonete tem uma figura com uma orelha, o cotonete e um X. E está escrito, não pode introduzir o cotonete no ouvido. Vem escrito na caixa do cotonete. Então, dentro do buraco do ouvido, você não deve cutucar, não deve mexer, não deve higienizar, não deve fazer nada. Se você tem uma necessidade disso, porque você tem uma otite, porque você tem uma inflamação no nariz, uma rinite, aí o médico, o otorrino, vai te orientar em cada caso qual seria a melhor forma.
Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez por atender a nossa equipe e por trazer esses esclarecimentos. E eu que agradeço de novo, estou sempre aqui, sempre às ordens. Se você quiser vir aqui, vai ser um prazer. Obrigada pelas informações, obrigada também a vocês que acompanharam conosco o Você Saúde de hoje. Nós voltamos na próxima sexta-feira, mas antes, não esqueça, segue a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós temos produzido por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá!